Radamés Manosso aqui em Curitiba. A pergunta deste vídeo é a seguinte: pobre deveria ter filhos? Bom, eu sei que tem muita gente que pensa da seguinte maneira: pobre não devia ter filhos porque não tem condições de criar filhos com qualidade. Eu acredito que esta visão ela está baseada ali numa boa intenção, num senso comum de que nos dias de hoje as pessoas com melhores condições de vida econômica, social, financeira, essas estão tendo poucos filhos, 2, 1, 0, enquanto que uma parte dos pobres ainda preserva uma tradição de família grande e tem mais de 3 filhos, quando não tem boas condições para dar uma boa educação para esses filhos. Bom, quero deixar claro aqui neste vídeo que eu sou contra qualquer política governamental de mexer na demografia por ações governamentais. Geralmente isso dá em desastre. Se a gente quiser aí a busca de uma demografia equilibrada, a gente vai ter que ir por outros caminhos, pelo convencimento e fazer com que a demografia se estabilize de uma forma orgânica. Mas vamos aprofundar essa questão, porque o assunto não é simples, tem uma série de coisas que precisam ser ressaltadas aqui. Então vamos partir de algumas perguntas. Bom, se o pobre não pode ter filho, então quem tem que ter filho são os ricos, não é mesmo? Vamos partir do exemplo do homem mais rico do mundo, o Elon Musk. Elon Musk tem 10 filhos. Então ele realmente tem essa preocupação natalista, ele diz que o mundo está aí para enfrentar uma crise populacional e ele está fazendo a parte dele, ele já pôs 10 filhos no mundo. Mas vamos dizer, para efeitos demográficos, ele não conta, porque quando a gente vai medir a taxa de fertilidade da população, a gente considera as mulheres. Então, como ele não teve os 10 filhos com a mesma mulher, a fertilidade das mulheres dele é que devem ser computadas. Então, ele provavelmente as mulheres que ele teve têm uma taxa de fertilidade acima de 0, com certeza. Mas quando a gente analisa a questão do Elon Musk, vem a pergunta: será que o Elon Musk não é uma espécie de sheik do Ocidente? Aquele tipo de homem que tem várias mulheres, coloca vários filhos no mundo? Porque na cultura muçulmana, sim, um homem que tem condições financeiras, ele pode ter mais de uma mulher, ele pode ser polígamo. Então, de certa forma, quem coloca essa questão de que pobre não deveria ter filhos, está deixando subentendido que os ricos podem ter filho à vontade. E no caso, para a gente preservar a população, aí teria que liberar para que os homens ricos realmente tivessem várias mulheres, né? Um sistema islâmico aí de matrimônio. Bom, e a pergunta que fica, né? Mas se os pobres não tiverem filhos, como é que fica a demografia, como é que fica a estabilidade? Olha, eu acho que a matemática não fecha, porque rico, vamos dizer, é menos de 10% da população, a maioria da população é formada por pobres, então se os pobres não contribuírem com bebês, essa conta não vai fechar, vai faltar mão de obra, a economia vai entrar em colapso. E a outra pergunta que eu coloco aqui: existe mesmo essa pessoa, a mulher cheia de filhos nos dias de hoje, aqui na nossa sociedade brasileira, por exemplo? Bom, eu lembro das reportagens da mídia tradicional, você já deve ter visto alguma coisa nesse sentido, em que a repórter vai lá num lugar onde moram pessoas carentes, pega a informação, onde é que está a mulher que tem mais filhos aqui nesse negócio. Daí ela vai lá no barraco da jovem senhora, faz uma entrevista mostrando ali a mulher com criança no colo, com a barriga gestando outra criança, um monte de crianças em volta, e daí a gente fica com aquela impressão. Na primeira camada da reportagem a gente entende, olha, eles estão fazendo um trabalho humanitário, estão mostrando ali as condições difíceis de vida da mulher pobre. Na segunda camada, a mensagem subliminar que está sendo passada é a seguinte: olha aí o pobre cheio de filho, a mulher não tem a menor condição de criar, temos que fazer alguma coisa para acabar com esse problema. Então, essa ideia de que o pobre não deve ter filhos, ela às vezes vai para um outro caminho também,
em que diz o seguinte: olha, o problema não é a condição econômica, o problema é a cultura do pobre. Então aqui tipicamente no Brasil vai ter ali uma beautiful people que vai dizer: olha lá, aqueles evangélicos pentecostais se reproduzindo como os coelhos são uns pobres porque não fazem como eu, que sou ateu e progressista e não tive filhos até hoje. Vamos nos transportar agora lá para a Europa, para o caos europeu, né, que já está bem visível essa crise ali de substituição demográfica, em que a população cristã está diminuindo e está aumentando a população muçulmana, porque os imigrantes que estão indo para lá são muçulmanos. E então, essa possível queda da civilização ocidental lá na Europa é preocupante para quem? Olha, principalmente para cristãos fervorosos que realmente valorizam sua cultura, querem preservá-la e estão vendo que no solo em que eles nasceram está se crescendo uma outra população com uma cultura totalmente diferente. Então, para os cristãos europeus fervorosos, praticantes, tradicionalistas, realmente isto é um problema. Está havendo uma substituição demográfica ali. Então, talvez esses cristãos, eles pensem da seguinte maneira: bom, o imigrante não devia se reproduzir, temos que fazer alguma coisa em relação a isso. Provavelmente pessoas como o pensador lá, o Richard Dawkins, que recentemente se queixou, né, que a cultura cristã está desaparecendo no Reino Unido, está dando lugar a uma cultura muçulmana. Ele que é ateu, né, que ganhou a vida aí fazendo aí a divulgação do ateísmo, agora está dando uma de cristão cultural. Bom, para essas pessoas lá da Europa, tenho a dizer o seguinte: em vez de você ficar querendo bloquear a natalidade dos imigrantes, tem uma solução bem simples para preservar a civilização ocidental, composta de 2 itens apenas. Número 1, fechem as fronteiras. Número 2, vão para a cama fabricar bebês. Aí está resolvido o problema da civilização ocidental. E o que está embutido ali na questão da substituição demográfica europeia? Também tem ali uma visão de que, a visão do Dawkins, né, o ateu que virou cristão cultural. Ele diz o seguinte: a religião cristã é tolerante, enquanto que a religião muçulmana é intolerante. Ele estava falando da intolerância com as mulheres, com a comunidade LGBT+. Bom, o Richard Dawkins é um ingênuo, um coitado. Realmente dá pena de ver a visão dele sobre a realidade. Então, senhor Dawkins, tenho a lhe dizer o seguinte: até um tempinho atrás os cristãos também eram fundamentalistas, tinham costumes extremamente rigorosos em nível de igualdade com os islâmicos da atualidade. Então, o que está acontecendo é outro problema. As religiões tradicionais mais rigorosas, mais austeras, elas estão enfrentando a competição de uma outra coisa, que é o tal do vírus pós-moderno. É a competição com a pós-modernidade, que é formada aí por niilismo, hedonismo, individualismo. Então, o vírus pós-moderno ele já roeu a civilização cristã. E a pergunta é: vai roer a civilização muçulmana? Não sabemos, né? Há relatos aí de que em certos países muçulmanos mais liberais, o vírus pós-moderno está comendo solto lá também. Mas, diante do declínio populacional, aí vai realmente o fundamentalismo ele volta com força, o tradicionalismo volta a ser uma opção. Então, é aguardar para ver. Então, o que eu quero ressaltar nessa discussão toda aqui é o seguinte: muito cuidado com a tal da eugenia. Eugenia é aquela linha de pensamento em que devemos melhorar a espécie humana, controlando a natalidade, dizendo quem pode e quem não pode se reproduzir, se o pobre pode se reproduzir, se o muçulmano, se o islâmico, enfim, é o controle
de natalidade por intelectuais de gabinete, por pessoas que acham que sabem o que é melhor para a sociedade. Essas soluções demográficas aí, feitas de cima para baixo, geralmente produzem efeitos desastrosos. O mais recente a gente viu lá na China, né, onde eles adotaram por décadas a política do filho único lá na China, que foi tão eficiente que agora tiveram que cancelar tudo e estão adotando a política de quanto mais filho menor, porque desestruturou a demografia chinesa. Então, demografia não é um assunto fácil, não é um problema simples de resolver, não é aquele negócio de vamos impedir os pobres de ter filho, vamos bloquear os muçulmanos de ter filho. Olha, não é por aí. A solução tem que ser orgânica e não pode vir do governo, porque o governo só faz lambança nessa questão. Então, quem tem ideias sobre demografia, sobre como é que tem que ser o mundo futuro, olha, coloque a sua ideia aí no mercado das ideias e comece a vender. É pelo convencimento que nós temos que fazer a coisa funcionar. Eu, particularmente, tenho uma ideia sobre esse assunto, acredito na ideia da reposição demográfica, aquela ideia em que primeiro nós chegamos a um número ideal máximo sustentável e dali para frente a gente mantém uma estabilidade populacional para haver uma continuidade das gerações. O que você acha? Obrigado. Fui.